Bem, boa tarde. Prazer aí estar falando com você novamente. O Kevin teve uma lesão muscular em uma região que não é muito comum. E a tendência do Kevin, praticamente confirmado, que ele não jogue, tá? A gente ainda tem uma expectativa, mas ela é muito baixa, que ele tenha condição de jogar. Então a tendência do Kevin é que ele não jogue contra o Goiás depois de uma sequência tão grande, né, que ele está tendo na competição. A tendência é que ele não jogue esse jogo. A gente precisa ter convicção no que a gente está fazendo primeiro, né? Inclusive nos momentos que a gente estava vencendo, a gente sempre tocou nesse assunto de ter convicção naquilo que a gente estava fazendo. Então, sempre que eu tô com eles assim nas conversas coletivas, eu sempre abordo esse tema, né? O campeonato ele ainda é muito longo, ainda falta muita coisa. A gente ainda vai viver muitas situações dentro desse campeonato, inclusive de vitórias em sequência, de momentos positivos, mas que não vai resolver nosso problema, assim como os resultados negativos também não resolvem até o momento. A gente precisa continuar tendo convicção no que a gente está fazendo, a gente precisa acreditar na forma, acreditar no que esses jogadores estão comprometidos com o clube. O Campeonato Brasileiro da Série A realmente uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você precisa passar pelos momentos de dificuldade dentro da competição com convicção, com personalidade. Mas a gente aqui tem alguns indicativos bastante interessantes. O primeiro deles, evidente, é a torcida. Nos momentos de dificuldade que a gente vem passando na competição, a torcida está sempre acreditando na gente. Isso para mim é um grande indicativo de conexão torcida-jogadores, principalmente. Jogadores se dedicando em campo, o torcedor consegue enxergar isso claramente e continua acreditando, e o torcedor acreditando passa essa confiança ao jogador. Na hora que o torcedor vem aqui no momento de adversidade e passa força e acredita, o jogador começa a entender que o sucesso do trabalho não é simplesmente pautado no resultado. E isso vai dando cada vez mais confiança para a gente seguir nas nossas convicções. Eu vejo hoje o Goiás mais com a cara do seu treinador. Naquele momento ainda tinha pouco tempo de trabalho, tanto da minha parte como do treinador do Goiás. O Goiás mesmo está falando de uma forma bem geral, atleta, direção e sua comissão técnica, que é uma final de Copa do Mundo para eles. É um jogo muito importante para eles, assim como é um jogo bastante importante para a gente. Então a gente precisa se preparar muito bem, terminar a semana com a melhor preparação possível para ir lá e fazer um grande jogo e sair com um bom resultado que nos interessa. A gente tem que dividir o momento em resultado e desempenho, né? Eu acho que é muito importante, por eu ser o treinador, eu tentar trazer o máximo a razão para dentro do trabalho, para reforçar as convicções. Óbvio que os resultados recentes não foram os resultados que a gente gostaria, assim como dentro da competição a gente também já ganhou o jogo que, se for olhar 100% da performance, não era jogo para a gente ganhar. Eu tenho que estar sempre controlando o caminho, né? O caminho, que é como a gente treina, a competição interna dos jogadores, como tem sido o nosso desempenho nos jogos, se a gente tem se dedicado ao máximo, se a gente tem corrido. Você vê aí, você falou bem, a gente já passou da metade da competição e jogo após jogo a gente tem batido recordes físicos internos. Jogadores com os próprios números, eles têm jogo após jogo conseguido bater os seus recordes de altíssima intensidade, de alta intensidade. Jogadores que conseguiram, inclusive, já recentemente, se não me engano, no jogo contra o Flamengo, bater recorde de volume. Jogadores que bateram aí um volume muito alto em partidas. Então isso para mim são sinais que cabem a mim, que são da minha competência, estar acompanhando para que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento da competição. É muito importante que a gente tenha ciência da real competição que a gente está disputando. O Campeonato Brasileiro da Série A é um campeonato capitalista, a gente precisa entender o nosso limite de competência, mesmo a gente não tendo colocado o teto para cima. O clube tem o seu objetivo, que é a permanência. A gente primeiro tem que lutar muito para entregar o que o clube espera da gente, sem colocar teto para cima. Mas é um campeonato muito difícil, é um campeonato longo, capitalista.
e que a gente vai lutar muito para conseguir entregar os melhores resultados, porque o torcedor do Avaí merece, pelo que tem feito, pelo que tem nos ajudado ao longo da temporada. Eu enxergo o Avaí mais fortalecido, sim. Eu acho que hoje a gente tem um grupo mais forte, mais homogêneo do que tivemos em algum outro momento da competição. Já tivemos um grupo assim, com muitos jogadores, mas, na minha forma de interpretar, um pouco mais heterogêneo. Hoje eu entendo que a gente tem, dentro das posições, competições mais vivas. Sobre a pressão, não tenho a menor dúvida que não existe pressão maior do que a nossa com a gente mesmo, né? A pressão de sair de casa, deixar a família para trás e se comprometer com o propósito de um clube que tem muitos seguidores, pessoas apaixonadas. É uma responsabilidade muito grande. Essa responsabilidade impacta demais a nossa vida pessoal, a gente que está envolvido ao trabalho. Você acaba vivendo aí, eu estou há 6 meses vivendo 100% clube, do clube pro hotel, do hotel pro clube. Você praticamente não tem vida social, porque é muita responsabilidade representar tanta gente, né? Então, assim, não existe pressão maior do que essa. Então, a gente combate essa pressão com entrega, para que chegue na hora do jogo a gente esteja com a nossa consciência tranquila, que a gente fez o nosso melhor para chegar na hora do jogo e conseguir entregar o melhor para o torcedor. Me perguntam muito sobre os jogos do nosso campeonato e de outro campeonato. Na verdade, todos os jogos vão ser do nosso campeonato, né? O Avaí, para conseguir o seu objetivo, ele vai precisar jogar no seu limite todos os jogos do campeonato. Realmente, alguns jogos contra equipes que estão disputando o mesmo espaço que a gente nesse momento, a gente não conseguiu os resultados que a gente gostaria. Isso é fato. Mas eu acho que cada um desses jogos teve uma história diferente. A gente teve jogo que a gente teve a bola do jogo, como por exemplo a bola do Muriqui contra o Atlético Goianiense, quando o jogo estava 1-1. A gente conseguiu uma bela vitória contra o Fortaleza em um momento difícil da competição, contra um time muito bom. A gente no jogo contra o Juventude, no momento que tínhamos um jogador a mais, logo em seguida sofremos um gol de bola parada e depois não conseguimos fazer o gol. Contra o Cuiabá fizemos um gol cedo, conseguimos colocar vantagem, o jogo estava confortável e sofremos 2 gols de bola parada. Então cada um desses jogos, se a gente for relembrar, tem histórias diferentes, tem momentos diferentes. E o Campeonato Brasileiro ele é assim, você precisa ir vivendo ele jogo a jogo, momento a momento. Por isso que quando você faz a pergunta incomoda estar próximo da zona do rebaixamento, eu aprendi ao longo do tempo que você precisa viver o Campeonato Brasileiro jogo a jogo, semana a semana, dia após dia, preparação a preparação, porque se a gente faz muita projeção, a gente acaba tropeçando na esquina ali. Então, é dessa forma assim que eu conduzo e tento fazer que os jogadores foquem no próximo jogo.